Olá, no vídeo de hoje vou falar de como eu brinco com essa belezinha aqui. Bora piorar minha imagem um pouquinho. Sou Marcos Gimenez, aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto. E num vídeo passado os senhores viram olha isso. Na defesa pessoal você tem armas que são mais práticas, você tem armas que são mais voltadas para o uso contínuo, mas uma das minhas frases é: caiu na mão é arma, e uma ferramenta dessa que serve para derrubar árvores deve ter alguma utilidade. Tudo bem que árvores não revidam. Aliás, normalmente árvores não revidam. Mas a encrenca com algo tão pesado é quando você não acerta a primeira batida. Você precisa recuperar a arma, você precisa de uma certa agilidade para se manter em combate, e nem todo instrumento proporciona isso. Diferente do meu Tomahawk, esse aqui foi forjado pelo Clésio. Essa machadinha aqui, mais comercial, é muito mais pesada. Esse aqui é legal, mas essa aqui tem um peso muito diferente. Então eu utilizo como exercício e eu tento dar um jeito sim de tornar ela mais rápida, caso eu precise utilizar para defesa. Na verdade é mais por ego mesmo, eu quero aguentar girar isso aqui como se fosse um canivete. Eu mantenho os caminhos clássicos de corte que a gente já discutiu em vários vídeos, isso é de diversas artes marciais. Esses caminhos são o óbvio para quem mexe com lâmina, porrete, que são os ângulos possíveis de corte com uma lâmina ou de paulada se você está com porrete. Já falei desse exercício que eu uso bastante aqui, baseado no Lacoste 12 do pessoal do Inosanto. Com a faca seria algo mais ou menos assim. Eu fui até o movimento 7, só que com a machadinha precisa de uma adaptação. Dá para fazer os primeiros ângulos, dá para fazer o terceiro e o quarto. O furo é uma pancada, mas não é tão útil porque não tem a ponta. Então eu adaptei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso mexer, a escola é minha, eu faço o que eu quero com a técnica. Questão mais importante é que no início eu não conseguia tanta agilidade com a arma. Ela é razoavelmente pesada, se você pega pela ponta não. Mas a alavanca que ela proporciona, que justamente é a mecânica que ela precisa para derrubar as árvores, quando necessário, o peso dela é maior na ponta e o retorno dela é feito para um trabalho, para uma atividade, um fim completamente diferente da autodefesa. Então você vai bater arremessando a ponta e recuar sem pressa, sem perigo. Num combate não, você precisa de mais agilidade. Então no começo, usando as leis de física, eu diminuí a alavanca, que mesmo tendo força, eu estranhei um pouquinho no início essa ferramenta. Eu estranhei, aí eu fui adquirindo força aos poucos. Então no início eu executava os movimentos segurando mais no meio, que diminui bastante o peso de retorno, frear da arma. Aos pouquinhos eu fui vindo para a base. Os exercícios que eu utilizei. Primeiro eu dividi os ângulos, trabalhando sempre 1, 2, 1, 2. Nota que no retorno eu reutilizo a energia dela para lançar a arma. Trabalhei bastante isso. Uma dica é: faz 1, 2, troca de mão. 1, 2, troca de mão. Isso no início fortalece bastante o princípio de exercício e descanso, mas aí com o tempo você começa a fazer séries maiores. Começa a girar, sempre visando bater com a lâmina do machado. Aliás, esse machado aqui, ele vem com uma camisinha de lâmina. Isso sempre deixa a gente mais seguro. Se o seu não tem um desse aqui, eu aconselho por fita colocar uma proteção para você não bater em você mesmo. Lembra do nosso mantra: não seja burro. Retornando, utilizei primeiro o exercício os cortes diagonais. Depois passei para o corte horizontal. Eu troco de pé por opção, tá? Isso tanto faz. 1, 2, 1, 2. Sempre tentando melhorar a batida e a posição do corte. Os outros dois movimentos que eu utilizei, que é a batida vertical e a batida como um soco, isso aí veio naturalmente.
Depois de fazer individualmente, eu comecei a juntar os movimentos. Fazia 1, 2, 3. 1, 2, 3. No começo eu confesso, com muita repetição estava pesado, o terceiro golpe acabava saindo um pouquinho na diagonal. Mas eu fui fortalecendo, acabou ficando fácil fazendo horizontal. Os senhores veem que eu dou uma freadinha, que é para não acontecer um acidente. Eu preciso terminar o vídeo. Depois de treinar bastante, 1, 2, 3, eu encaixei o quarto movimento, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e a partir daí, quando eu já estava confortável, comecei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simples. Trabalhando as duas mãos. Para que levantar peso quando você tem machados? Para você não ficar torto e treinar também a sua mão mais fraca. Sempre tomando cuidado para a lâmina não bater em mim. Conforme eu fui pegando mais confiança, fazendo cada vez com mais força, freando o movimento no final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro exercício que me ajudou também, alguns vão ver que eu literalmente copiei do Kendo, que é pegar o machado, o pessoal faz com a espada, e fazer um movimento seco, para pegar força no punho e no grip. Fazendo um movimento de todo o ângulo seco. Este aqui você sente aqui no ombro, é bem legal. Depois de usar esse aqui fica molezinha, fica muito mais rápido de você trabalhar. Eu pensei até de fazer um desse aqui de plástico, que naquele vídeo lâminas de plástico, mas a diferença de peso ia ser grande. E lembra daquele outro vídeo da lança? A arma de exibição, a arma de treino não sendo parecida com a arma que você vai utilizar, você vai gerar técnicas diferentes, mirabolantes, maravilhosas, mas que você não vai conseguir utilizar com a ferramenta real. O peso influencia muito. Os exercícios que eu dei geram força, é bem legal. Qualquer coisa que você queira usar para autodefesa, você precisa tentar treinar, se possível. Literalmente qualquer coisa você pode estar pensando em usar, desde que você não seja burro. Tem que pensar no dano que a arma pode causar, no tempo de retorno, se ela é defensiva, se não é. O machado, por exemplo, é difícil defender, né? Aquela história de colocar o machado e parar a katana. Ainda vou testar isso, mas acho que não dá muito certo não. O serrote, por exemplo, só um exemplo besta, gente. O poder dele está no corte. Se você precisar usar um desse, pode ser como um facão, segurar aqui, mas tentar jogar a lâmina em direção ao sujeito. Não é que esse bagulho é confortável, gente, acho que vai render outro vídeo. Olha que interessante, ele passa a ser... Nossa, ele é rápido. Não estava programado isso. Uma lâmina bem bacana. Eu vou parar com o serrote por aqui porque eu estou tendo ideias para outro vídeo, gente. Mas entendam, qualquer coisa que você queira utilizar, queira estar tirando experiência, tentar fazer esses movimentos básicos e analisar o tempo de retorno caso você erre, o movimento não acerte, e entender se existe algum jeito de defender. Este aqui eu acredito que não. E se há jeito de você executar um ataque e ter base, ter velocidade para se esquivar, para sair, para ficar seguro. São tantas ideias, gente. O caminho é simples, é só não ser burro, usar criatividade e não ficar se limitando porque alguém disse que você não consegue, que não dá, que é errado. Tenta, não deu, corre atrás. Tá esquisito? Treina. Tá fraco? Ganha força. Não tá conseguindo? Dá uma pesquisadinha. Técnicas mais elaboradas, tudo bem, mas o básico, que é pelo menos aguentar a porcaria da ferramenta, a gente pode fazer sozinho, né? Ou pelo menos com a ajuda do mestre do YouTube. Sou Marcos Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma, que está assim preparando mais um vídeo interessante. Eu só não fiz esse aqui hoje, porque ainda não completei os movimentos que eu quero mostrar como exercício. Esse aqui deixa forte. Muito obrigado aos apoiadores, são os senhores que mantêm o canal. Segunda-feira eu quero colocar um videozinho extra de zoeira. É a minha incorporação de Padre Quevedo. Como especialista eu posso garantir, isso não existe.
parece que não agradou algumas pessoas e elas me responderam provando que realmente tem poderes sobrenaturais. Para não sobrecarregar o canal com o mesmo assunto, vídeo extra na segunda. Olha a sorte dos senhores. Lembrando que temos Instagram, eu leio todos os comentários aqui embaixo, eu não respondo todos. Então o pessoal que elogia, que fala que o trabalho é legal, eu tô lendo, sou muito grato, mas se eu ficar respondendo para todos, obrigado, eu não leio tudo, gente, é muita mensagem por dia aqui no Facebook, no e-mail, muita coisa. Então sou grato, continua comentando, eu leio, isso fortalece muito a convicção de manter o canal. Pessoal que tem dúvida, às vezes eu respondo, às vezes eu guardo a dúvida para tentar fazer um vídeo. Quem critica também leio com carinho as críticas. Quem critica me xingando, ou eu respondo na lata, ou eu guardo para zoar depois, mas eu tô lendo tudo. Mais uma vez, obrigado pela participação e paciência de todos e até o próximo vídeo. Não esquece, vídeo extra na segunda, hein?